Podem sentar. Graça e paz, igreja. Graça e paz. É bom estar na presença de Deus, não é? É muito bom. É bom ter vocês aqui esta noite. Quem se lembra da pregação da semana passada? Quem estava aqui? Mãe, quem não pode vir, só vou dizer que nós estamos a transmitir ao vivo. E então, por exemplo, a Cris, ela pôs logo a mão no ar, porque ela estava em casa, doente, mas ela estava a ouvir. Então, se por algum motivo você não pode ver, você pode continuar a ser abençoada em sua casa e ouvir a palavra. Mas vir aqui é muito melhor do que estar em casa, tá? Não é desculpa para não vir aqui. Amém? É só no caso de vocês não poderem vir. Durante esta semana, algumas pessoas me disseram: Pastor, a sua palavra tocou muito. Eu tenho pensado muito naquilo que Deus falou e para mim isso foi muito bom, porque realmente foi das palavras que mais me tocaram em primeiro lugar, mais difíceis de eu transmitir, porque não há nada mais importante do que aquilo que eu preguei a semana passada. Eu só fiz uma pergunta: você tem a certeza da sua salvação? Quando terminar a sua vida ou quando Jesus voltar, você tem certeza que vai para o céu? Ou será que você vai para o inferno? Essa é a pergunta mais importante de todas as perguntas que você pode se perguntar a si próprio. Muito mais importante do que com quem você vai casar, onde você vai morar, o que é que você vai fazer. Essa pergunta você deve de se fazer. Eu falei sobre 2 caminhos. Eu falei sobre caminhar, entrar pela porta estreita, que é Jesus, caminhar pelo caminho apertado. Não só a gente deve de entrar pela porta, mas o caminho continua apertado. E Deus nisso Ele ainda não fez obras. O caminho é apertado, é difícil, é de negar a si próprio. Eu perguntei sobre os frutos. Estamos a dar bons frutos ou maus frutos? Uma árvore boa tem que dar bons frutos. Ela nem precisa de se esforçar. Ela dá bom fruto. Você está obedecendo a Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está a fazer a sua vontade? Mesmo vindo à igreja, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo fazendo muitas coisas. Jesus diz que muitos chegarão perto dele a dizer: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. E ele diz: apartai-vos de vós, vós que praticais o mal. Então nós temos que realmente estar não só a caminhar no caminho certo, mas a praticar aquilo que Deus quer que a gente pratique, as boas obras. E também falámos sobre 2 pessoas, uma que constrói a sua vida na rocha, que é Jesus, que realmente ela vai construindo a sua vida num bom alicerce, e aquela que constrói sobre a areia, aquela que constrói e quando vêm os problemas, é tudo, vai tudo. E existe algo, e isto é a continuação da palavra que eu dei a semana passada, e por isso que eu dei esta introdução. Existe algo que marca a vida de um cristão. Eu falei um pouquinho na semana passada e esta semana eu quero desenvolver. Existe uma característica que um cristão tem que ter. Se você quer saber se realmente conhece a Deus e é nascido de novo, você tem que amar. Jesus disse: nisso conhecereis que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração. Segundo mandamento, amar o próximo como a nós próprios. Se nós estivermos a fazer isso, nós estamos a cumprir com todos os mandamentos que Jesus mandou e que o Velho Testamento mandou fazer. Todos os mandamentos, eles se resumem a esses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Eu quero ler, eu vou ler bastante. Quem tiver Bíblia, quem não tiver, temos Bíblias lá atrás.
Se vocês puderem seguir, ou nós vamos pôr aí, mas nós vamos estar a ler primeiro a João 4 e vamos ler do versículo 7 até ao versículo 21. Eu gostava que vocês tomassem atenção, não se distraem, ouçam realmente com ouvidos de ouvir a palavra de Deus. 1 João 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vemos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seu irmão. João diz várias vezes, se você ler isto tudo novamente, você vai ver que ele está a dizer precisamente a mesma coisa, mas de várias maneiras. Ele está constantemente a dizer a mesma coisa. O amor de Deus está em vós e de maneira a vocês provarem que esse amor está em vós, vocês devem amar os outros. Vocês têm o amor de Deus para vos capacitar a amar uns aos outros. A maneira que vocês comprovam que realmente vocês estão a seguir a Deus, que vocês são nascidos de novo, que vocês são filhos de Deus, é quando vocês amam uns aos outros. Nós nunca vemos Deus. Mas sabem onde é que nós podemos ver Deus? Olha aí para a pessoa do lado. Você pode ver Deus na pessoa que está ao seu lado. Sabem porquê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus a viver dentro de nós. Deus está dentro de nós. Então, quando nós olhamos para alguém, nós vemos Deus nessa pessoa. O trabalho que Deus está a fazer nessa pessoa. O quanto Deus ama essa pessoa. A transformação, tudo aquilo que Deus está a fazer. E nós podemos ser bênção para essas pessoas. Nós podemos ajudar essa pessoa a crescer. Ou nós podemos não fazer nada e simplesmente ser indiferentes e continuar a nos comportar como o mundo. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim, amém, igreja? Nós somos uma igreja que ama, nós somos uma igreja que se importa, nós somos uma igreja que ajuda, nós somos uma igreja que não diz mal uns dos outros, nós somos uma igreja que ajuda a carregar as cargas uns dos outros. Porque essa é a nossa responsabilidade. Uma igreja que se edifica uns aos outros, uma igreja que caminha juntos, uma igreja unida, onde há união, Deus manda a sua bênção. E nós, para podermos amar, para podermos realmente amar uns aos outros, nós temos que saber o quanto nós somos amados por Deus. Deus nos ama. Melhor ainda, Deus me ama. Diga assim, Deus me ama.
Porque às vezes é muito fácil nós acreditarmos que Deus amou o mundo ou que Deus nos ama, mas às vezes, por causa das vozes que nós temos na nossa mente, no nosso coração, de tudo aquilo que nós já ouvimos, por causa de coisas que nos aconteceram, muitas vezes nós não conseguimos colocar no nosso coração e crer realmente que Deus me ama, a mim. Houve uma altura da minha vida que esse versículo parece que se fez luz na minha vida e eu simplesmente comecei a chorar. Quando parece que eu entendi verdadeiramente, Deus me ama. Deus me conhece e mesmo assim, Ele me ama. Ele me ama. E sabem, Ele amou de uma maneira tremenda. Tremenda. Deus, Ele nos ama como um pai. E às vezes isso pode ser uma bênção, nós sabemos que Deus nos ama como um pai, mas às vezes isso também pode ser um impedimento para nós podermos ver como um pai, quando nós não tivemos um bom pai, ou às vezes quando nós não tivemos um pai. E então nós não conseguimos ver Deus como um pai amoroso se nós tivemos um pai que não foi um bom pai. Mas Ele se revela a nós como um pai, mas não é um pai qualquer, é um pai que cuida. É um pai que lembram-se da parábola do filho pródigo? Que mesmo quando o filho faz coisas erradas, mesmo que você às vezes se esqueça de estar na casa do pai, mesmo que você às vezes vá caminhar pelo mundo, Deus, Ele vai sempre abraçá-lo. Ele não vai acusá-lo. Ele vai o trazer de volta à casa. E vai restaurar a sua autoridade e tudo aquilo que você tem. Então Ele disciplina também. Ele nos aceita. Ele nos ensina. Ele nos dá coisas boas. Ele nos dá coisas boas. Deus nos ama também como amigos. Jesus, Ele diz que nós somos amigos. Ele quer que a gente tenha uma amizade. Mas uma amizade em que a gente possa se abrir completamente. Como a gente faz com um amigo íntimo. De abrir o nosso coração. Ele procura intimidade conosco. Ele procura passar tempo conosco. Como um amigo. Ele nos ama como uma mãe. Então, qual é o maior amor que vocês conhecem? Eu penso que é uma mãe por um filho. É leoa, a gente vira leoa, não é? Quem ama os nossos filhos a gente ama, quem não ama a gente tem dificuldade em perdoar, porque mas devemos perdoar, faz parte do amor também, não é? Isaías 49:15 diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu filho bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então o amor de Deus é muito maior do que o amor de uma mãe. Ele nunca se esquece de nós. Ele sabe que nós precisamos de cuidados. Ele sabe o que nós precisamos. Ele quer cuidar de nós. E Deus, Ele nos ama também como noivo. Jesus, Ele disse que Ele ia preparar um lugar e Ele ia voltar para vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E isso fala-nos de paixão, fala-nos de desejo de estar juntos, fala realmente de uma vontade imensa. Eu penso que Jesus está lá no céu a falar com o Pai e a dizer: já está na hora, já está na hora. Eu quero ir buscar a minha igreja, eu quero estar com a minha noiva já está pronta, eu quero a minha noiva. Você consegue imaginar isso? Ele tem paixão pela sua vida. Ele tem paixão por cada um de nós, que fazemos parte da sua noiva. Há pessoas que falam mal da igreja. Nunca fale mal da igreja. Irmão, nós não somos uma igreja que fala mal de outras igrejas, nem que fala mal de alguma igreja. Ou da igreja no geral. A igreja é a noiva de Jesus. A gente tem que ajudar, a gente tem que edificar, a gente tem que chamar a atenção, mas a gente não devemos de apontar dedos. A gente não deve de falar mal da igreja, porque é a noiva de Jesus.
E sabem o que é que está errado dentro da igreja? É aquilo que Jesus já falou. Dentro da igreja tem ovelhas e tem bodes. Dentro da igreja tem trigo e tem joio. Quem é que sabe quem é o trigo? Quem é que sabe quem é o joio? Só Deus. No final dos tempos ele vai separar. Como ele disse, ele não vai arrancar o joio. Não pense que Deus vai arrancar o joio de dentro da igreja, que está vindo juntamente com os fiéis. Ele vai crescer da mesma maneira que o trigo. No final dos tempos, Deus vai lidar com eles. Então não pense, a igreja está bem. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo estão bem. Aqueles que amam, aqueles que são discípulos, aqueles que realmente estão a seguir a Deus, aqueles que estão no caminho apertado, estão bem. Aqueles que têm intimidade com Jesus estão bem. A igreja está bem. A igreja está a ser santificada. A igreja, ela está a caminhar em santidade. Mas cada vez mais nós temos que nos preparar, cada vez mais. E não se esqueça que Jesus, Ele realmente tem paixão por nós. Ele deseja estar conosco. Nós somos muito mais amados do que nós conseguimos entender ou imaginar. Muito mais. Um amor que ultrapassa todo o entendimento. Estava a dizer a palavra em inglês. E esse amor, quando nós entendemos o amor de Deus, há várias coisas que transformam a nossa vida. É por isso que é tão importante primeiro eu falar sobre o amor de Deus para depois eu falar como nós devemos de amar os outros. Porque é impossível nós amarmos se não entendermos o amor de Deus. O amor de Deus, Ele nos dá uma identidade. Se você sabe quem é em Deus, você é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. A Bíblia até fala que nós temos um novo nome. Eu quero saber qual vai ser o meu nome. Né? É algo que eu desejo saber. Qual é o meu novo nome no céu? Nós somos filhos amados. Em João 1,12 diz que a todos quantos o receberem, lhes deu poder para se tornarem filhos de Deus. Então, a nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Espiritualmente, nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, desejados, limpos, livres de qualquer condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Este mundo já não é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu, a nossa morada é o céu. É por isso que nós não nos sentimos bem aqui. E nós devemos manter os nossos olhos lá. E nós temos uma nova linguagem. Sabem qual é a nossa linguagem? É o amor. Linguagem do amor. Essa nova identidade dá-nos segurança. O amor de Deus traz segurança à nossa vida. Uma das coisas que eu tinha, e às vezes eu ainda combato, é a aprovação das outras pessoas. Eu acho que todos nós temos um pouco, não é? Eu estou aqui e é bom ver muita gente. No final, é bom quando as pessoas falam alguma coisa. É bom quando eu faço alguma coisa e alguém diz obrigado. É bom quando nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. É bom. Faz bem. E nós devemos de fazer isso. Mas sabem uma coisa? Nós não devemos buscar a aprovação do homem. Nós já temos a aprovação de Deus. Se nós temos a aprovação de Deus, não interessa quem goste ou não goste de nós. Não interessa quem fala ou não fala. Eu vou fazer na mesma. Eu vou cuidar na mesma. Eu vou servir na mesma. Eu não preciso de um obrigado. Eu não preciso que reconheçam. Eu simplesmente vou fazer. Porquê? Eu já sou amada. É lógico que eu preciso do amor também físico, humano. Mas mesmo que eu não tenha, o amor de Deus é suficiente para cobrir toda aquela incerteza, toda a insegurança, todas as necessidades humanas nós podemos ir buscar em Deus. Nós podemos. Então nós não precisamos da aprovação para nos sentirmos valiosos, capazes e dignos. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós não precisamos nos melindrar.
Nós não precisamos ter ciúmes porque o outro está a fazer e eu não estou a fazer, tirou o meu lugar. Amados, ninguém tira o lugar de ninguém dentro da igreja, do corpo de Cristo. Ninguém. O que Deus tem para você fazer é o que você deve fazer. O que Deus não tem, não é. Simplesmente sirva de todo o coração. Faça aquilo que tem a fazer. Não se preocupe com aquilo que os outros fazem. Você não precisa desejar ser outra pessoa, quem me dera conseguir cantar, fazer, ser. Você é tal e qual, planeado tal e qual como Deus desejou que você precisa, como que você seja. Esse amor também nos dá confiança. Pessoas confiantes. Nós sabemos quem somos, nós somos amados, nós não nos melindrarmos e temos confiança. Então nós não precisamos de ter medo. Medo de rejeição. Nós não precisamos ter medo do desconhecido. Nós não precisamos ter medo do futuro. Porque nós sabemos quem tem cuidado de nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Como nós cantamos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. É lógico que às vezes vem aquela coisa quando algo novo está para acontecer. Mas nós devemos de confiar e descansar em Deus. Outra coisa que esse amor nos traz é a liberdade de nós sermos nós próprios. Sem máscaras, sem jogos, sem mentiras. Já passei por uma fase na minha vida que por causa de pressões, por causa de críticas, por causa de tanta coisa que estava a acontecer, eu tentei ser algo que eu não sou. Eu tentei fazer coisas de maneira diferente. Eu tentei ser alguma coisa que eu não sou. E Deus me chamou a atenção. Ele disse que eu devo de agradar a Ele e não aos homens. E Ele me fez à minha maneira. Sou eu. Você é amado por Deus. Você não precisa de ser mais ninguém. Você não precisa de colocar máscaras. Você não precisa de dizer mentiras sobre aquilo que você consegue ou não consegue fazer. Tenha liberdade de ser você próprio. Quando nós realmente nos sentimos amados por Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós sabemos quem somos, quando nós temos essa confiança no nosso coração, nós somos levados a amar outros. Nós somos levados a amar outros. O amor, hoje em dia, esta palavra tem sido usada de maneira muito banal, tem sido distorcida, tem sido hoje em dia as pessoas falam amo-te muito rapidamente. Falam assim da boca para fora. I love you ainda é pior, não é? O I love you é para tudo. I love blá blá blá. Amar é algo profundo. É algo que não deve de ser levado levianamente. O amor de Deus, o amor que vem de Deus, este amor que eu estou a falar, está da maneira mais bonita descrito em 1 Coríntios 13, e eu queria agora ler. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Toda a gente conhece esta passagem. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o amor de Deus derramado nos nossos corações. E este é o amor que nós devemos amar os outros. A pessoa mais importante que nós temos na vida é Deus. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas sabem uma coisa? A gente deve de amar ao próprio mais ainda do que nós amamos nós. Em segundo lugar, devem estar as outras pessoas. Porque Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas necessidades. Aqui o amor é descrito
como ação. Amor é uma ação. Tudo aquilo que eu faço, a maneira como eu reajo às coisas. Ele começa por dizer: o amor é paciente. Eu acho que esta característica é das características que mais falta hoje em dia, que as pessoas são muito impacientes. Muito impacientes. Sabem porquê que a gente somos impacientes? Eu li uma definição e achei muito interessante. Nós normalmente ficamos impacientes e iradas quando as coisas não correm da maneira como nós queremos, né? Quando alguém diz algo que nós não gostamos, quando o carro avaria, quando acontece um problema de saúde, quando algo acontece. É muito fácil nós perdermos a paciência, principalmente quem gosta de estar no controle, como se nós às vezes controlássemos alguma coisa, não é? Nós não controlamos. Mas nós devemos de entender uma coisa. Nada nesta vida é perfeito. Nada. As pessoas não vão reagir da maneira como nós queremos. As coisas não vão correr da maneira como nós queremos. Muitas vezes nós vamos ter coisas que nós nem vamos entender porque é que nós estamos a passar. Mas em todos os momentos, Deus nos manda ser pacientes e confiar nele. Pacientes e confiar nele. Devemos crescer em paciência. Devemos crescer em amor. Este amor de Deus, ele deve estar em constante crescimento na nossa vida. Quando você decide seguir a Deus, o amor de Deus vem ao seu coração. E depois você, mediante as suas ações, vai fazendo crescer esse amor. Eu amo estar perto daquelas pessoas mais velhinhas. Vocês de certeza que têm alguém. Eu tenho algumas pessoas assim em mente. Assim dos seus 70, 80 anos. Que vocês sentam perto dela e elas nem precisam dizer nada e vocês sentem presença de Deus e amor. Que elas só falam a sorrir. E falam assim com muita paciência. E nada as tira do sério. E têm uma fé sobrenatural. Isso é anos a andar com Deus. Anos. Aquela fé a crescer. O amor de Deus a crescer dentro delas. Esse é o meu alvo. Se eu chegar até lá, não é? Aos 70, também já não falta muito. Então nós devemos amar assim, incondicionalmente. Vocês sabem o que é incondicionalmente? Sem condições. Sabem como é que é o amor humano? Eu te amo se. Se tu me tratas bem, eu vou-te tratar bem. Se tu fizeres isto por mim, eu vou fazer isso por ti. Se tu me falas mal, eu vou-te falar mal. Se a pessoa é boa para nós somos boas. Se a pessoa é má, nós colocamos de parte. Esse é o nosso amor humano. Mesmo como pais, muitas vezes, nós não amamos incondicionalmente. Nós colocamos condições para nós podermos aceitar completamente os nossos filhos, para nós amarmos completamente os nossos filhos. Tu tens que estudar muito e ter boas notas. Tu tens que fazer uma série de coisas para que realmente eu te possa amar. Muitas vezes a gente não fala isso, mas as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. E a criança sente-se rejeitada porque não consegue tirar aquela nota. A criança sente-se rejeitada porque ela não consegue fazer algo que é a nossa expectativa. E então ela não se sente aceita. Nós temos que amar. Amar como Deus nos ama. Como é que Ele nos ama? Ele nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores, Ele enviou seu Filho para morrer por nós, por causa do grande amor que Ele tem por nós. Sem condições. Amar sem condições. Isso é o que Deus requer para nós. Sabem o que é amar sem condições? É mesmo que a pessoa faça algo que te magoou.
é tu continuares a estar ao lado dela. É quando alguém vier dizer mal de alguém que você ama, é você defender essa pessoa. É quando você serve lá em casa. Eu às vezes, é uma guerra para lavar a louça lá em casa. Não sei como é que é as vossas casas. Cada uma tem a sua desculpa. Eu tento fazer para que ela, mesmo sem lhe dizer nada, para que eles se sintam amados. Então, às vezes, eu simplesmente lavo a louça sem dizer nada. Eu, às vezes, lavo a roupa de alguém sem dizer nada, porque cada um lava a sua roupa lá em casa, tá? Mesmo o Daniel, ele sempre lavou a roupa dele. Fazer coisas sem julgar a cara. Dizer coisas, eu fiz-te isto. E tu agora também tens que fazer isso. O amor de Deus, ele muitas vezes, Jesus dizia assim, não saiba a tua mão esquerda aquilo que a tua direita fez. Você não precisa de estar a dizer aquilo que você faz. Quando você está a dizer, você está já a ter a recompensa. Perde a recompensa de Deus. Perde. Faça às escondidas. Liga a alguém. Leve um bolo. Faça algo. Sirva. Amar é servir. Amados, amar é servir. Amar é aceitar. Amar é perdoar. Amar é perdoar. Nós temos que continuar a manter o nosso coração limpo. Limpo. Se você tem um problema com alguém, se algo magoou, a Bíblia fala sobre isso tão claramente. Leiam a Bíblia, amados. Eu tenho tentado, sim, incentivar. Leiam a Bíblia. A Bíblia fala assim, se tu tens algo contra alguém, vai tu e ele só. Amado, se eu fiz alguma coisa a alguém, venham ter comigo. Não falo com o irmão, não falo com o marido, não falo com ninguém. Venham ter comigo. Se o Renato fez alguma coisa, venham ter com ele. Não andem a espalhar nada. Não digam nada. Reconcilia-te imediatamente com o teu irmão. Se for algo grave, ele não conseguir, nós não conseguimos resolver, é demasiado grave. Vamos chamar alguém que seja testemunha. Se ainda assim ele não me ouvir, então vamos chamar mais pessoas. Sabem qual é a primeira tendência que nós temos quando algo nos acontece? Quando alguém nos magoa? Nós vamos contar à primeira pessoa que está ao nosso lado. Verdade ou mentira? Vamos desabafar. Ai, viste aquilo que ela fez? Ai, tu sabes o... Amados, trinquem a língua. Parem de falar mal uns dos outros. Eu tenho muito orgulho desta igreja. Sinceramente. Nós não temos divisões, graças a Deus. Mas nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos nos amar mais. Mas acima de tudo, se há algo... Eu sei de coisas que me contam, que dizem sobre mim e sobre a minha família. Há coisas que me fazem rir, há coisas que me fazem chorar. Nunca houve ninguém que chegasse perto de mim e dissesse: pastora, isso é verdade? E de certeza que vocês já ouviram alguns boatos. Isso é verdade? Falem comigo. Estou sempre aqui. Estou em casa. Falem comigo. Se vocês ouvem algo sobre alguém, a falarem sobre alguém, seu irmão, que você ama, vá ter com o seu irmão e diga: isso é verdade. O que se está a passar na tua vida? As coisas são muito distorcidas. As coisas são muito distorcidas. Nós temos que amar da mesma maneira que Deus nos ama. Nós temos que amar incondicionalmente. Nós temos que realmente ter este amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que mesmo que a pessoa venha e faça algo errado 1000 vezes, tu ainda dás uma chance. Mesmo que a pessoa erre, tu continuas a tentar ajudar se ela quer a tua ajuda.
Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Nunca houve tanta maldade neste mundo. As pessoas estão completamente afastadas de Deus. As coisas que hoje em dia eu não sei se vocês estão a par de notícias e tudo isso, mas é de nós rasgarmos o coração e dizermos: Deus, tem misericórdia. Porque é absurdo o quanto as pessoas estão afastadas de Deus. Mas sabem uma coisa, nós não podemos deixar o nosso amor esfriar. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar. Uns com os outros, nossa família, os nossos filhos, cuidando, servindo. Independentemente daquilo que tiver a acontecer, nós estamos unidos, firmes. Como igreja do Senhor, unidos, se edificando uns aos outros e amando o mundo. Amando o mundo. Amando aqueles que estão perdidos. Levando o Evangelho. Deus nos salvou com um propósito. Ele nos salvou para nos levar para o céu, é verdade. Mas sabem porque é que nós ainda estamos aqui? É somente um propósito. É para evangelizar. É para fazer o seu reino avançar. Amar os pecadores. A igreja tem falhado muito, muito, muito. A nível de amar. Muito. Muito. Colocar pessoas de lado. Somente porque elas não vêm à igreja. De simplesmente deixar de se importar porque elas estão a ir aqui ou ali. De criticar, de falar mal. Nós temos que amar. Nós temos que amar. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Nós somos os pés e as mãos de Jesus. Nós temos que amar. Não vamos deixar o amor de Deus se esfriar. E vamos realmente meditar em tudo isso. Durante esta semana que o Espírito Santo continua a falar ao seu coração. Que nós possamos realmente amar-nos uns aos outros, porque o amor, ele vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Quer saber se você conhece a Deus? Você está a amar? Você sabe o que é amar? Nisso a gente sabe se somos nascidos de Deus. Se nós temos amor uns pelos outros. Amém? Vamos orar.